alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje estudar a composição e propriedades da água. Veja que interessante. Já deram uma olhada aqui na minha mesa? Hoje ela está enfeitada, até flores tem. Mas antes, vamos ver alguns avisos. Vamos começar? A questão aí, gente, é importante vocês estarem bem pertinho da gente. Para isso, vocês precisam entrar nessa aula ao vivo. Então, vai lá na escola, pede o número da sua matrícula e com o número da sua data de nascimento, dia, mês e ano com os 4 dígitos, vocês vão poder, né, baixar o aplicativo que Billy vai colocar aí para a gente, né, o QR Code para iOS e para Android. E o que é que vai acontecer, gente? Vocês vão apontar o celular e vão rapidinho aí, ó, entrar e conversar com a gente ao vivo, dizendo o nome de vocês, a escola. E aqui nós vamos agradecer aos diretores, aos professores, coordenadores, o incentivo que tem dado para assistirem às nossas aulas. E para que a nossa aula seja mais interativa, contamos aí com o nosso queridíssimo, né, que está aqui, olha, fazendo toda essa questão aí dos sinais. A língua brasileira de sinais, gente, Libra. Então aí se tem aluno, né, se tem pais, todos vão poder participar. Porque Bruno ali, olha, ele está arrasando nos movimentos. Mas sempre na aula de ciência a gente começa falando a respeito do mês. E o mês de maio não é diferente. Nós estamos aí, olha, com 4 campanhas, não é? A questão aí de prevenção ao acidente de trânsito, o combate ao câncer de boca, o abuso, né? E a exploração sexual contra crianças e adolescentes, que nós falamos aqui, que fica o alerta. Um abraço que você não gostou, um toque, até mesmo um olhar. Fica de olho. Se repetir, fala aí com a família e vocês também podem contar com a escola. Nós da escola estamos de braços abertos para ouvir e ajudar você nesse problema. E também falamos das doenças inflamatórias do intestino. Mas para dar as boas-vindas, né, e falar a respeito do câncer bucal, quem vai falar para a gente agora é a professora Cláudia. E aí, Cláudia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, esperamos que vocês estejam aqui no chat para podermos interagir. E falando sobre o câncer bucal, é muito importante que vocês façam, procure o dentista para fazer uma avaliação anual, no mínimo, não é? É um câncer que atinge mais homens a partir dos 40 anos de idade. O tabagismo, ele interfere muito, bebida alcoólica, até a obesidade. Então, qualquer sinal de alerta, então procure o profissional para que ele possa identificar, porque quando é diagnosticado precocemente, então o câncer vai ter cura. Então não tenham medo, procure, ele pode dar na língua, na bochecha, em todos os lugares da boca. Então, às vezes é um câncer agressivo. Então, a prevenção é tudo, é aquilo que nós falamos sempre. Prevenir é muito importante, pessoal. Pois é, professora Cláudia. Então, falando na questão aí da prevenção, vamos já ver o que foi que nós conversamos na aula passada. E aqui fica a dica. Quem não assistiu, vai lá no YouTube e assiste, né? Vocês estão vendo agora aqui pela TV Nova, canal 22.4, mas podem ir para o YouTube ou também aí para o aplicativo. Mas, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós estudamos a respeito dos recursos naturais. Lembram, né, desse aluno que estava me fazendo a pergunta, o que são recursos naturais? E aí eu trouxe a resposta, né, que são elementos retirados da natureza para suprir as necessidades de todos os seres vivos, não só do homem. E aqui vem mais algumas informações a respeito da importância, né, dos recursos naturais para toda a vida no planeta Terra. Vimos também que os recursos naturais eles podem ser classificados como renováveis e não renováveis. E aí a gente vê aí a importância também desses não renováveis, da gente economizar, da gente cuidar, né, para não desperdiçar. Vimos também que essa distribuição, ela não é por igual. Existem espaços, né, que esses recursos, eles estão em maior quantidade, em outros já não tem. Então, não é uma distribuição, né, uniforme, ou seja, não está disponibilizado em todos os pontos da natureza, em todos os continentes, nem em todos os mares. Por isso ainda que a gente deve ter esse cuidado.
Mas na aula de hoje a gente vai começar aí, olha, com uma historinha, não é? E eu estou dizendo a vocês, só sei que foi assim. E vou contar aí para vocês uma história. Uma história de uma sala de aula de um professor de geografia. Veja que interessante. Um grupo de alunos se reuniram para realizar um trabalho proposto pelo professor de geografia. Professora, qual era a proposta? Construir um modelo do globo terrestre. Veja que interessante. Então, eles começaram a observar, né? Foram na internet e pesquisaram um monte de imagens, e aí o modelo que eles começaram a ver, eles tiveram que prestar atenção. Se eles fossem usar tinta, ele tinha que ter mais azul. Se eles fossem usar massa de modelar também, como eu coloquei aqui, ó, um modelo como este, eles irão precisar de mais tinta ou massa de modelar azul. E a gente vai conversar agora por que tanta tinta azul. Para isso, gente, vamos ter agora algumas perguntas, né? Então, a pergunta é a seguinte: qual o percentual de água, né, no corpo humano? Qual o percentual de água que compõe a superfície do planeta Terra? Quais os elementos ricos em água? Então, diante dessa primeira apresentação, acredito que vocês já descobriram que a nossa aula de hoje é sobre água, propriedades e composição. Quem não viu lá o início, né, quem não prestou atenção quando eu li o tema da aula, agora já ficou sabendo. E nós precisamos responder essas questões. E vamos responder essas questões conversando, lendo o texto e também experimentando. Vamos lá? Então, aqui a primeira resposta, né? Eu tenho aí, olha, o planeta Terra, no que diz respeito à superfície, né, nós temos mais água. Até, né, já se discutiu bastante por que planeta Terra e não planeta água, já que na superfície tem mais água. Então, nós temos 3/4 de água e apenas 1/4 aí a questão de continente. E no nosso corpo, professora? O nosso corpo é cerca de 70% de água. A imagem que eu consegui está em inglês, vocês estão vendo aí, né, a palavrinha como escreve em inglês, e eu coloquei embaixo a tradução para ninguém ter dúvida, tá certo? Mas isso aí é o que nós temos em relação aí ao nosso corpo e em relação ao planeta. Será que tem mais informações? Será que eu estou trazendo mais curiosidade para vocês? Veja essa curiosidade. Observem a imagem que eu trouxe para vocês. Esta quantidade de água é a mesma para indivíduos de idades diferentes. Então, a gente vai conversar a respeito. Está dizendo 70%. E aí a gente tem, né, a mão, né, as mãos de um idoso e as mãos de um recém-nascido, de uma criança, de um bebê. E a partir dessa observação, nós vamos logo perceber que existe uma diferença. E aí, gente, eu vou contar aqui para vocês uma grande curiosidade. Envelhecer nada mais é do que perder água no corpo. Então, se a gente não quer envelhecer, calma que eu já vou começar aqui. Precisamos tomar muita água, porque o nosso corpo perde. Veja que o bebê, vejam aí a textura, né? A questão aí da mãozinha do bebê e a mãozinha do idoso. Então, a tendência aí é a gente perder água, e na medida que a gente perde água, a nossa pele começa, não é, a enrugar. E não só a pele, gente. Todo o nosso corpo, os órgãos, os ossos, ficam mais quebradiços. Tudo isso por a questão aí de falta de água. Então, envelhecer vai ser necessário, né? Esperamos que sim. Porém, a gente pode envelhecer com menos ruga, através aí da ingestão de água, né? Eu estou falando aqui desse líquido precioso, esse líquido responsável pela vida no nosso planeta. Gostaram aí dessa curiosidade? Então, eu já não tenho mais 70% de água no meu corpo, não é, pessoal? Mas para isso eu vou ter que começar a me hidratar mais para tentar, não é, envelhecer com rugas, mas não precisa ter essa quantidade toda. E que dá a dica aqui a vocês que bebam água não só por essa questão que eu coloquei, mas pelo bom funcionamento dos nossos órgãos. Sistema digestório, sistema respiratório, excretor, tudo isso precisa de bastante água. Mas vamos conversar sobre água, né? Vamos voltar aí. O que é que eu tenho agora? Ah, professora, está aí o planeta e do lado, né, está aí uma fórmula química feita aí com água. Eu acho que quem construiu essa imagem queria representar aí a questão da água.
H2O. E é sobre isso que a gente vai conversar. A composição química da água. Então, estou trazendo aí para vocês a questão da composição. A molécula da água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por meio de ligações químicas, que futuramente vocês vão ficar sabendo que tipo de ligação. Porque ligações químicas tem várias. E essa da água aí, olha, é para unir, né, para fazer essa pontezinha. E veja como é interessante. A fórmula da água tem essa organização aí, como se fossem essas bolinhas. Uma no centro representando o oxigênio e 2 representando aí o hidrogênio. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito aqui, olha, de como se escreve. Então, lá de um lado, no início ali, olha, bem aqui, ó, eu coloquei para vocês essa organização. Mas depois eu estou trazendo a fórmula. E quando eu trago a fórmula, eu estou trazendo o hidrogênio, o 2zinho que fica aqui embaixo, né, subscrito quando a gente está digitando, e o oxigênio. Interessante, não é? Então, quando a gente pronunciar, a gente tem que pronunciar H2O. Por quê? Porque esse 2 é do H, ok? São 2 átomos. E aqui, mais uma vez, ele é escrito aí de uma forma mais... Aqui está mais divertida, né? Aqui uma representação aí mais séria. Então, essa é a fórmula química da água. Que agora vocês já sabem que esse H representa o átomo de hidrogênio e o O representa o oxigênio. Então, a água, ela é uma mistura desses 2 elementos químicos, né? Fantástico. A questão aí da gente saber que essa água, tão importante, que a gente vai ver algumas características daqui a pouco, que vai dizer assim, puxa vida, não dá nem para perceber que ela é formada de uma substância composta, né? Composta por 2 elementos químicos. Continuando aqui. Ah, pessoal, mas nem tudo na água, né, são flores. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Observem bem essa imagem. Pois é, esse copinho aí está bem triste, porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, por meio da Unesco, afirma que cerca de 1 bilhão de pessoas do mundo sofrem com o acesso do abastecimento de água. Então, a água, esse bem tão precioso, tão necessário, ainda é um problema para muitas famílias. Não só o povo do sertão, viu, gente? Não só o povo do deserto. Todos nós estamos sofrendo. Primeiro, eu quero lembrar aqui a vocês que a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de reclamar aí porque está faltando água, é quando ela chegar, a gente fazer o bom uso. Não desperdiçar. E aí a gente vai ver que esse copinho ele pode mudar com a nossa participação. Claro que os órgãos públicos, né, aí a questão tem que resolver esse problema, mas nós precisamos e necessitamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é dizer não ao desperdício de água. Torneira aberta, chuveiro, né, ligado desnecessariamente, uma torneirinha pingando, tudo isso é desperdício. Mas está aí, são dados importantes que a gente fica triste, mas que a gente tem que começar a levantar a bandeira através das nossas ações. Depois que a gente fizer a nossa tarefinha, então a gente vai em busca dos nossos direitos. Vamos lá. Mas, professor, e esse problema, será que tem alguém tentando resolver? Será que é só nós que vamos reclamar? Não, pessoal. Como eu coloquei ali, né, a ONU, a Organização Mundial, ela tem aí esse cuidado. E foi criado, gente, a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um conjunto de objetivos, e esses objetivos eles foram discutidos como necessidade emergencial em relação aí à vida no planeta Terra. Um conjunto de países estão unidos para tentar, até 2030, resolver todos esses problemas. E eu acredito que nós precisamos também ajudar. E aqui, né, já coloquei para vocês que são 17 objetivos, eu trouxe 2 objetivos. O objetivo número 6 e o 14. O 6 que fala da água potável e saneamento como direito para todos. Todos nós necessitamos, né? Tanto da questão aí da água potável, mas também que trate a água que a gente já utilizou, que é a questão do saneamento. E o outro é a vida na água. Precisamos, né,
ter esse cuidado em relação à vida na água. E aqui vem o meu apelo, né? A questão, pessoal, está na rua, guarda o lixo, né? Não tenta chutar. As escolas que próximo tem os córregos, tem os canais, chutar para dentro do canal, porque vão para os rios e vão chegar nos mares. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto uma infinidade de reportagens sobre casos seríssimos do plástico, principalmente sendo ingerido, ou seja, engolido por alguns animais. Mas não é só os animais que esse plástico vai interferir, não. Os vegetais também, né? Que os vegetais é a fábrica de oxigênio no nosso planeta. Então, a Agenda 2030, ela está aí, mas ela precisa de ajuda e nós precisamos nos unir para ajudar. Primeiro, não desperdiçar água, para quando ela chegar, né, a gente poder, né, usar bem. E o outro, a questão da vida na água, a questão de não poluir, não brincar aí, né, estragando shampoo, estragando detergente, sabão, porque tudo isso vai poluir cada vez mais. Então, a Agenda 2030 vai estar presente nas nossas aulas, toda vez que o tema tiver representando um desses ODS, ok? Mas o que é que nós temos mais, professora? Aí vem outra coisa. A gente falou da água no planeta, falou da água no nosso corpo, mas aí vem uma perguntinha. Além da gente tomar água, quais são outras maneiras que a gente pode, né, conseguir água no nosso corpo? Então, a gente está falando aqui dos alimentos. Então, quais são os alimentos que são ricos em água? Às vezes, a gente acha que um determinado alimento, como a melancia, ela tem mais água do que todos os outros. Não, gente. Vou deixar aqui uma dica para a pesquisa. Vão em busca rapidinho, né, de ver quais são esses alimentos. Os folhosos, né? Na banana tem água, na cenoura. A questão aí do alface, né? As folhas aí, olha, ricas em água e outros alimentos mais. Então, quando a gente está com esse alimento, principalmente in natura, né, crus, ele vai apresentar uma maior concentração de água. E agora, professora? Agora eu tenho uma curiosidade que eu vou dizer a vocês. Poxa vida, eu não sabia em relação a isso. Veja o que eu trouxe para vocês como curiosidade. A água possui um elevado calor específico, ou seja, é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar a sua temperatura. Vejam aí na questão da imagem. Está uma criança, um adulto cuidando, né? Essa imagem aqui. E a gente já imagina pelo equipamento, pelo termômetro que está com febre. Gente, a nossa febre, ó, quando a gente está com febre, o corpo está bem aquecido. E o que é que o nosso corpo precisa fazer para essa febre baixar? A gente tem que perder água. Então, a medicação que a gente toma ajuda a expulsar a água do nosso corpo. Porque diminuindo essa água, a gente vai melhorar essa temperatura. Aqui também eu trouxe a chaleira, eu trouxe uma panela, que à medida que ela vai sendo aquecida, né, veja que à medida que a gente coloca na chaleira, no começo aí do aquecimento, e depois ela vai perdendo, ela vai diminuindo aí o seu volume. Algo que a gente vai ter que conversar ainda, porque vão ter algumas aulas falando de água. E agora? Agora a gente vem com a principal característica aí da água. Vocês sabiam que a água é considerado solvente universal, que a água dissolve a maioria das substâncias, não é só açúcar, não é só o sal, uma grande quantidade. Vejam também, porém, gente, tem aí, olha, essa dissolução, essa medida que a água vai conseguindo aí dissolver, é a quebra, né? Ela consegue quebrar em partes bem pequenas, mas tão pequenas que a gente não consegue ver mais. Então, a gente coloca o açúcar na água, vê para o início os grãozinhos. E depois, com a continuação da dissolução, a gente não vê mais, porque ela ficou tão pequenininha que a gente não consegue enxergar. Isso aí é uma curiosidade. Mas já que é uma curiosidade, professora, por que a gente não faz experiência? Então, nós vamos agora fazer algumas experiências. Vamos lá? Vamos ver quanto a gente consegue fazer hoje. As que a gente não conseguir fazer hoje, vamos fazer na próxima aula. Então, eu vou colocar aqui para vocês que é o momento da experiência. É importante ficar atento. Para fazer uma experiência, eu tenho que ter os materiais, não é isso? Que são os instrumentos e as substâncias. E aí eu vou ter que ter uma resposta.
que é que eu estou querendo ver? Então, nesse meu experimento, eu vou ver um monte, né, de características dessas propriedades da água. Vamos ver quais são elas que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai provar aqui que ela é um solvente universal. Depois a gente vai ver essa característica, que ela é inodora, ela é insípida, ela é insossa, ela é hialina, ela é cristalina. Vamos também ver uma curiosidade sobre capilaridade. Professora, capilaridade eu não sei o que é não. Lembra cabelo? Daqui a pouco eu dou essa explicação. Tensão superficial e densidade, força, empuxo. Que essa vai ser uma experiência especial na próxima aula. Hoje nós vamos ver solvente universal, essa questão aí que eu que vou provar que ela é inodora, insípida, vocês vão ver aí que ela é hialina e cristalina. Vamos ver capilaridade e tensão superficial, tá certo? Então vamos começar pela a questão aí de solvente universal. Então aqui eu estou com água, vou colocar aqui água nesse becker, que eu acho que eu já apresentei a vocês. Eu vou pegar aqui açúcar, né? E a gente vai tentar aqui fazer esse primeiro. Vou botar mais um pouquinho. Açúcar. Então aqui, ó, eu estou provando que a água é capaz de dissolver. Nesse caso aqui, ela quase manteve as suas características, né, em relação aí à observação. Mas eu posso também conseguir que ela dissolva outra substância, mesmo que ela mude de cor, que é a questão do café, que é algo que a gente está vendo aí, olha, no nosso dia a dia. Alguém já cedinho, né, tomou aí um café ou vai deixar para uns dias que tiver mais frio que hoje. Olha lá. Então agora ela consegue dissolver. Eu não vejo mais os grãozinhos desse café. Então aqui, nesse experimento, eu provo que ela é um solvente universal, embora que eu coloquei apenas duas substâncias. Agora a questão de inodora, insípida, insossa, hialina e cristalina. Então a gente vê que ela não tem, ó, não tem cheiro, não tem gosto, a gente diz que tem gosto de água, né? Insossa também. A questão aí de hialina e cristalina é questão que ela é transparente. Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês conseguem ver, deixa eu ver um objeto, né? Ela consegue ser transparente, ó. Estou vendo aqui, ó. Ok. Então, a gente está provando aqui esse segundo. Vamos para o terceiro, que é esse aqui. Capilaridade. Quando a gente coloca um canudo, né? E esse eu trouxe verdinho para aparecer aqui, mas é interessante um canudo transparente, a água sobe mais do que esse espaço que está aqui. Então, ela vai um pouquinho mais à frente. Observem isso na próxima vez que vocês tiverem um canudo. Essa característica ela é muito importante, porque as árvores, as mais altas, conseguem receber água lá em cima, graças à capilaridade. Porque no tubinho aí dos vasos, essa água subiu pela força da capilaridade da água. Outra curiosidade de capilaridade, que eu comecei a fazer nas primeiras horas aqui, olha, quando eu cheguei, que é essa questão. Eu utilizei anilina e água e cortei uns galinhos dessa minha florzinha branca. E olha o que está acontecendo. Então, coloquei aqui embaixo a anilina, fiz um corte transversal no caule e olha o que está acontecendo. Vamos ver se dá para ver já, Billy. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, olha, deixa eu apontar, pegar algo aqui para apontar. Essa do meio a gente já está vendo mais. Ó, aqui o pontinho, né? Acho que lá no final da manhã ela vai estar mais. E veja que essas outras que foram colocadas depois que eu cheguei aqui no estúdio, ela não está. Então, a capilaridade é a capacidade que a água tem de subir nesses vasinhos, nesses pequenos tubinhos, ok? E o que é que nós temos mais? A tensão superficial. Quero ver agora, eu vou provar agora se Billy consegue ver o meu barquinho aqui nessa. Será que dá para ver, Billy? Ou eu vou ter que inclinar? Vou botar uns papeizinhos também.
A tensão superficial, eu acredito que alguns de vocês... Arrasou, Billy! Eu acho que vocês já viram até insetos. Tá o barquinho aqui numa posição que fique. Olha o meu barquinho, gente. Passeando aí. Então, essa é a questão da tensão superficial. É como se nessa parte superior formasse uma verdadeira películazinha e não deixa passar. Porém, se eu coloco o detergente, eu vou quebrar isso aí. É algo que eu vou falar daqui a pouco. Então, aqui eu já coloquei, né? E a gente está vendo aí esses três, vamos dizer assim, essas representações. Hoje eu trouxe 3 que vocês puderam provar. A quarta eu provei sozinha, vocês vão tomar uma aguinha agora, né? A nossa aula vai ficando por aqui. Eu vou só chamar a professora Cláudia para ela se despedir e a gente volta na próxima aula, na continuação ainda de água. Fala aí, Cláudia. Tchau, pessoal. Obrigada, viu, pela participação. Façam a atividade que a professora passou, é pesquisar os alimentos, viu, que contêm quantidade de água, tá certo? E quem puder, faça aí essas experiências, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Pois é, Cláudia, não esqueça, na próxima aula eu quero que vocês escrevam lá no chat quais são os alimentos ricos em água. Nós ficamos por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.